Shalom. Falar sobre Vaikra muitas vezes pode parecer um tanto quanto sem sentido, já que nós não temos o templo e que a maioria de nós não é descendente de Arão. Para o descendente de Arão, tudo bem, ele vai estudar, vai saber como é que se faz a prática dos sacrifícios, como é que se comportar, ou como é que é no altar, e etc., suas vestes, etc. Porém, quando a gente vai estudar o livro de Vaikra Levítico, a gente percebe que há muitos detalhes importantes que a gente pode tirar para a nossa vida de sacerdócio diária, nossa vida de rezas, de orações, etc. Mais do que ensinar como se fazer um serviço no templo, Hashem diz como se realiza um serviço para ele. Isso nós sabemos e entendemos qual é a vontade dele. Muita gente fala assim, não, eu sou Yehudi de coração. Ok, ser Yehudi de coração, tudo bem. Porém, nós devemos também viver, ter uma vida prática dentro da Torá. Fora isso, todos os aspectos da nossa vida quanto a adoração, quanto a serviço e coisas que não são na tradição extra, na tradição de outros povos, a gente pode aprender dentro da Torá e falar o seguinte, esse é o tipo de serviço que Hashem quer. Porque se por um lado as pessoas falam assim, não, eu sirvo ao Eterno do meu jeito, como eu quero. Na verdade, a gente encontra na Torá uma série de especificações que o Eterno diz, é assim que eu quero ser servido. Né? E se a gente dá um presente para alguém, a gente vai dar um presente, por exemplo, para nossa mãe. A gente fala assim, mãe, vou te dar um presente muito especial. E a mãe está esperando lá alguma coisa relacionada a produtos de beleza, ou então um vestido bonito, ou algo assim, e você dá um jogo de xadrez, ou então um jogo de dama. Né? E não é nada daquilo que sua mãe espera. A sua mãe, poxa, vai ficar, ok, ó, que legal e tal. Mas na verdade não é o que ela queria. Ela não vai ficar feliz. Ela não vai usar da mesma maneira com aquele vestido que ela estava esperando, ou aquele material feito à mão, com todo o carinho que você está acostumado a dar para ela desde quando você era pequena, que ela sempre gostou. A mesma coisa funciona com a Hashem. A gente às vezes quer fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, mas a Hashem já especificou e já disse, já deu a entender o que ele quer. Então é só a gente dar uma olhada na Torá e saber o que na verdade ele quer, de fato. Se a gente for ler a Parashá da semana, Parashá Tzav, todas as Parashot falam Vayomer Adonai El Moshe Lemor, ou então Vedaber Hashem El Moshe Lemor. Engraçado, mas interessante é que ela diz isso, né? A Parashá a gente vai ler, mas ela fala muito mais além. Vaikra, Levítico, capítulo, Perek 16, o Pasuk Vav, Pasuk 6, Pasuk 1, perdão. E diz assim, Vaidaber, Rebona Shel Olam, El Moshe, Lemor, Tzav et Aharon, ve et Benayu. E disse o Eterno a Moshe dizendo, ordena aos filhos, a Arão e seus filhos, dizendo, essa é a lei da oferta, elevação, e a oferta de elevação ficará queimando sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. E vestirá o sacerdote a túnica de linho e calções de linho, e vestirá sobre a sua carne, e separará a cinza do que foi reduzida pelo fogo, e a oferta de elevação, e que estava sobre o altar, e porá junto ao altar, despirá as suas roupas, e vestirá outras roupas, tirará a cinza para fora do acampamento em um lugar puro, e o fogo estará sobre o altar, e se conservará aceso, não se apagará, e acenderá sobre ele o sacerdote lenha todas as manhãs, e porá em ordem sobre ele a oferta de elevação, e fará queimar sobre ele os sebos dos sacrifícios de Shalom. Em primeiro lugar, vamos analisar isso. Hashem
além de dizer, ele ordena. Ou seja, ele é bem específico. Moshe, dá uma ordem. Põe isso em ordem. Faça isso. Uma das coisas que a gente tem que analisar é o seguinte. Em primeiro lugar, se fala que isso é muito importante. Porque se ele está ordenando alguma coisa, se ele está dando uma diretriz mais específica, esse é o caso dele estar trabalhando alguma coisa para que fosse bem mais específica. Segundo lugar, fala de queimar. Queimar constantemente. Fala também de se preocupar com que isso esteja queimando. Uma outra coisa, isso tem a ver com o nosso serviço diário, Hashem, Kadosh Baruch Hu. Nós devemos sempre manter algo em uma constância quando nós estamos servindo a Kadosh Baruch Hu. Nossas rezas, nossas orações, nosso serviço de Olá. Por exemplo, um grande exemplo de Olá, que é o de elevação, que a gente encontra no Tanakh, vou dar um exemplo. Shir lama'alot, esaina'en rarim, me'ain yavot ezri. Então, esses cânticos de elevações foram criados para estar juntamente com o sacrifício de elevação. É muito interessante que a gente possa trabalhar do mesmo sentido da oferta de Olá, também com relação às nossas orações, às nossas rezas, aos nossos cânticos a Hashem Kadosh Baruch Hu. Não podemos deixar com que se apague. Não podemos deixar com que a chama vá se esvaindo aos poucos. Há uma mitzvah para nós de mantermos acesa. Um dia você deixou de rezar, ou então naquele dia não estava com uma intenção de fazer aquilo ali com tanta vontade. Trabalhe a sua vida para que isso possa acontecer. Avodat Hashem, o serviço de adoração a Hashem, ele também é avodah, ele também é trabalho. Sendo assim, nós devemos trabalhar isso em nós. O ser humano, ele nasceu perfeito à imagem e semelhança da Kadosh Baruch Hu, porém foi se afastando dele. Então, a adoração não tem que partir de dentro para fora. Não há nada dentro. Tem que partir de Hashem para dentro. Porque nós perdemos a essência inicial e ele coloca isso através das suas mitzvot. Ele internaliza isso. O sentido do tabernáculo não foi para que ele morasse num lugar físico. Hashem não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ali era para que ele pudesse, através de todos esses símbolos, habitar dentro de nós. Ou seja, a maneira com que Hashem ele estabelece o seu serviço de adoração para que o homem o sirva, são a maneira pelo qual ele internaliza o seu desejo, sua vontade em nós. Sendo assim, se você quer trabalhar Hashem, sempre mantenha isso dentro de você. A gente falou num vídeo na semana passada, ou acho que no início dessa semana, sobre como se portar, até citando Shulchan Aruch. Depois você pesquisa Shulchan Aruch e Yaakov Ben Lev, que você vai achar no nosso comentário. Fala um pouquinho sobre isso, sobre como você se portar diante da Kadosh Baruch Hu. Rashi diz que quando Hashem fala que tem que trocar a roupa, Rashi está dizendo, não, Hashem não está dando uma ordem. Hashem, nesse caso, ele está dando uma sugestão. Mas Maimônides fala que não, isso não. Onde é que ele tirou que é sugestão? É uma ordem, tem que ser feita dessa forma. Entendo eu que Maimônides olhou, para Rambam olhou, para mitzvah relacionada ao templo. Rashi possivelmente estava falando isso da nossa vida. Nós, antes de estarmos diante da Kadosh Baruch Hu, devemos colocar uma roupa especial. Não usar a mesma suja que a gente estava usando. Há serviços para Hashem que a gente faz, por exemplo, salvar uma vida, que pode sujar, não tem problema, mas quando a gente for fazer a Avodat Hashem, que é um outro tipo de serviço, não, troca, coloca roupa bonita, roupa nova, roupa limpa, pega a roupa do armário para fazer uma reza, coloca lá ela e fala assim, Hashem, mais do que o respeito que eu dou a um homem feito de carne e osso, eu dou a ti. Então sempre o melhor para Hashem. Você não pode, sujou um pouquinho, pega outra roupa, coloca, sabe, sempre tem que ser o melhor para Hashem. Isso é uma mitzvah da Torá. Sendo assim, a gente pode entender duas coisas no início dessa parashá. Em primeiro lugar, nós devemos trabalhar para que não apague a chama
da Torá em nossas vidas. Esta Torá tem que ser a chama principal de nossas vidas e nós devemos trabalhar para que ela não se apague. Hashem podia deixar um fogo caindo constantemente das regiões celestiais para que aquilo ali pudesse ficar constantemente diante do altar. Porém, ele fez com que a gente pudesse trabalhar esse fogo para que ele pudesse se manter aceso. Então, se você quer manter a chama de Kadosh Baruch acesa em sua vida, faça por onde, trabalhe as suas midot, trabalhe a sua vida na Torá, sempre esteja lendo de manhã, de noite, chega de manhã, chamar com vontade, chega de tarde, anuncie o seu poder, à noite também faça a sua oração. Então a gente tem que trabalhar a nossa vida para estarmos diante de Hashem constantemente com desejo, vontade de estar diante dele e trabalhar para que essa vontade não se esvaia. Amanhã está com vontade maior, bota mais lenha nessa fogueira, coloca mais vontade. Depois de amanhã aconteceu alguma coisa, não está tanto assim, bota mais força nisso, coloca mais lenha para que essa chama possa não se apagar. Então, Haverim, essas são uma das mitzvot relacionadas a Parashat da semana. Mantenha-se firme, não desista. Nós somos Yehudim e nós não desistimos nunca. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.